Salve, salve! Tudo bem? Como vão vocês? Bem-vindo a mais um vídeo deste canalzito de YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está acabando a bateria do meu computador, então a gente faz aqui tudo ao vivo, pronto. Hoje, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre esses dias. Eu comecei a ver no LinkedIn uma trend, né, que mostra... Se tudo der certo, eu vou conseguir editar esse vídeo e aí a gente vai mostrar pra... Como eu tô com uma frente aqui, eu vou conseguir editar e tal, ficar tudo legal. Mas é uma trend que mostra um pouco sobre o que cada cargo faz, né, de assistente e analista sênior. E eu queria falar um pouco, 10 minutinhos sobre essa distinção, porque às vezes muitas pessoas se perguntam o que difere um cargo do outro. E esse post ele é super resumido, tem muitas nuances, né, e não é tão simples assim, principalmente se você trabalha em empresas como uma startup que acaba fazendo muita coisa, mas ajuda a definir um pouco dos limites, né? Então, lembrando que o que faz você ser promovido, além das entregas, o resultado, o comportamento e etc., muitas vezes acaba sendo a postura, né? A gente costuma falar que a gente promove quem já senta na cadeira e não quem não senta. Às vezes a gente arrisca, óbvio. Tem uma oportunidade, a gente sabe que se não for agora, não pode demorar muito para colocar, e aí a gente faz as apostas e acaba logicamente desenvolvendo. A pessoa não está 100% pronta, mas já tem uma aptidão, então a gente coloca ela no cargo, né? Seja um cargo gerencial, seja um cargo de liderança, um cargo especialista e etc. Eu estou pegando aqui para mostrar para vocês. Se tudo der certo, que nem eu falei, eu vou colocar agora num vídeo. Mas ele fala então de assistente a analista sênior, a diferença entre níveis profissionais. Eu não sei da onde surgiu. Eu vi vários posts no LinkedIn falando sobre isso, mas eu não sei quem é a pessoa zero que começou, então, para acreditar e etc. Então, é isso. Então, aqui fala de assistente, analista júnior, pleno e sênior. O assistente é aquele que ajuda a fazer. Eu acho que aqui, tanto assistente como estagiário, eles acabam tendo um papel muito, muito parecido. Eu vou dividir aqui em duas partes, né? Empresas tradicionais, eu digo, que tem um plano de carreira, de entrada e de saída, de mínimo de tempo, no cargo para ser promovido, etc., eles acabam usando muito esses parâmetros na hora de fazer uma avaliação de desempenho. Também vou fazer um vídeo falando um pouco sobre a avaliação de desempenho e a importância dela, e dela ser bem feita. O assistente ou o estagiário aqui para mim, ele ajuda a fazer. Eu acredito que já passou o tempo que o estagiário era aquele que pegava café e tirava xerox, tanto porque hoje raramente se tira xerox, e o café sempre existe, mas eu não acho, nas estruturas atuais de empresa, não cabe mais. O estagiário ou assistente, que é o passo 2, o primeiro passo do estagiário como efetivo, ele ajuda a fazer. Então ele pega as demandas, provavelmente as demandas mais operacionais, e ajuda a equipe de analistas a dar conta daquele grupo de trabalho, né? daquela série de trabalho, que é um trabalho um pouquinho chato, um pouquinho que é super operacional, mas para quem está começando é ótimo, porque entende o processo da empresa, entende aonde começa, entende onde termina, entende como mexer nos sistemas, com quem falar, conhece parâmetros, conhece termos e etc. Eu acho que isso é a grande porta. Contando um pouco de história, como eu falei, acho que quem começa a carreira em empresas diferentes, como startups e etc., isso acaba se misturando um pouco. Eu lembro que eu entrei na primeira empresa que eu trabalhei, depois que eu saí da carreira de jornalismo, que foi o Groupon. Eu entrei como estagiário de inteligência de mercado.
Na época eu tinha sido contratado para fazer mapeamento de mercado, né, e prospecção para a equipe de vendas. Hoje é o que é SDR, etc. Na época chamava de Lead Generation. Mas lá era muito assim, cara, e era muito que também falaram na minha entrevista: se você tiver a fim de trabalhar, a gente te dá desafio. Conforme você for adaptando e respondendo bem, não existe isso, tipo, você é um estagiário, você não pode pegar tal demanda. E eu lembro que eu tinha gostado e era uma época que eu já tinha decidido que eu não ia seguir muito o que eu fiz na faculdade, que era jornalismo. Então eu estava no último período na faculdade, então eram várias janelas, então eu acabava indo trabalhar às 8 da manhã e ficava até 6 da tarde. Ninguém me obrigava a fazer isso, eu fazia porque eu queria, todo mundo ficava pé da vida, porque eu era estagiário, no fim das contas. Mas também o estágio de jornalismo não precisava ter contrato com CIE, etc. Tinha algumas coisas assim, então eu acabei trabalhando dessa maneira e fui cumprindo a minha meta de lead. E aí eu terminava, não tinha mais nada para fazer, pedia para o meu chefe alguma coisa, aí eu me ensinando um pouco do sistema, que era Salesforce, mexer com carga, input em massa dentro do banco de dados, criar mapas de venda com macro no Excel, etc. Então eu acabei indo para esse caminho. Eu acho que isso me ajudou muito. Eu sou grande fã da dinâmica de empresas que estão começando, de startup, porque você acaba fazendo bastante coisa e ajudando. Eu acho que ajudou muito no meu crescimento eu ter esse início nesse sentido de, cara, quer fazer, tem trabalho para fazer, está disposto a fazer, toma que o filho é teu, ensina, tira dúvida, etc. Mas pode pegar, não tinha, mas isso aqui é atividade da analista, tal, X. E eu achava isso muito legal. Mas também eu entendo que cada um tem o seu momento e tem as suas perspectivas de carreira e tá tudo bem assim. Voltando. E aí depois, quando você é estagiário ou assistente, eu digo quando é estagiário porque quando eu fui efetivado, eu não fui efetivado como assistente, eu fui efetivado como analista júnior já de inteligência de mercado. Quando você passa a ser analista júnior, é uma parte que você faz aprendendo, né, conforme está nessas definições. E aí eu lembro que, assim, na minha carreira, como eu falei, era tudo meio misturado, mas eu consigo olhar aqui as divisões que eu tenho e a importância, né? Eu contratei recentemente, em setembro, eu abri uma vaga para analista júnior dentro do time, que eu quis chamar alguém que não tinha experiência, não experiência profissional, mas a gente pede lá, tem que saber Excel, tem que saber SQL, tem que saber alguma plataforma de data viz, como Tableau, etc. E como a gente dá esses treinamentos também, e para mim isso é um requisito de pleno para cima, para o júnior eu procurei alguém que quisesse migrar de profissão. Então, que queria entrar no mundo aqui no meu caso, da análise de negócios, né? Então, faz aprendendo. Não procurei alguém que tivesse experiência em data viz. O que eu procurei foi conhecimentos básicos de Excel, entendendo que PROC-V já é alguma coisa intermediária, né? Então estava valendo PROC-V, etc. E que tivesse senso crítico, perguntasse bastante, porque quem quer aprender, faz muita pergunta. E isso a gente não pode... não é denegrir, na verdade, a gente não pode negligenciar. Então a gente precisa de pessoas que façam perguntas para aprender. Se não faz pergunta, não se aprende. Se não tenta, não erra, não se aprende. Então, eu não fiz questão de pegar uma pessoa super pronta. Eu queria uma pessoa que tivesse vontade de aprender. Contratamos e etc. Porque a empresa dá os cursos iniciais. Então, ela dá o curso de Tableau. Você precisa fazer um curso de Tableau para ter acesso
a licença, o SQL, a equipe toda é uma equipe. Na época, eu já não estou mais nesse time, né? Não lidero mais esse time, mas o time é um time muito professoral, muito didático, então todos super dispostos a ensinar, então a pessoa aprendeu e tal, e começando do básico, de um select, de um from, de um where, e depois indo para o mais complicado, uma linguagem de SQL, etc., um join, e essas partes são um pouquinho mais diferentes, e vai aprendendo. Porque quando você aprende, e aí eu acho que é um grande diferencial, você começa a conhecer os detalhes do negócio, de como funciona o sistema, você começa a ter a bagagem técnica, então você começa a virar um profissional bem técnico, que você sabe aonde está tal informação, para que serve, como aplicar, como rodar e como fazer a análise, qual o melhor campo para fazer a análise. E aí você está pronto para ser um analista pleno, que é o que faz sozinho. Então é aquele que já tem uma autonomia, você já consegue dar algumas atividades de média complexidade a alta complexidade para eles tocarem sozinhos, porque você sabe que o negócio vai acontecer, vai ser entregue, e se tiver algum problema o analista vai levantar a mão, mas também ele vai saber correr. Então, deu algum problema na base, vai conversar com o pessoal de data para mitigar o erro, vai atrasar algum projeto, já avisa os stakeholders, já consegue ter uma noção clara de planejamento, então se alguma coisa vai atrasar, se alguma entrega não vai acontecer no prazo esperado, então ele já tem alguma autonomia nesse sentido. Tem um vídeo que eu vou fazer, eu não sei em que ordem ainda, que ele fala sobre o grau de autonomia, sobre a autonomia versus a rampagem da pessoa na empresa. Aí independente de cargo, mas o quanto você tem que ficar próximo e o quanto você começa a soltar sem fazer microgerenciamento, mas ter uma atenção especial. O analista pleno, geralmente, ele acredita que ele está pronto para ser sênior quando, de repente, ele já vê que ele faz tudo sozinho, que ele consegue entregar as coisas, e aí ele começa a perguntar, eu tenho um domínio do sistema, eu já resolvi várias coisas aqui dentro, e enfim, tenho um histórico impecável de entrega, resultado, o que me falta para ser sênior? E aí aí vem, acho que, o ajuste fino para o próximo passo, que é quando você é um analista sênior. Um analista sênior, ele já é o mais próximo da coordenação, né? Então, de uma liderança. Então, ele acaba sendo uma referência que, quando o líder não está, o líder direto, o coordenador não está, o gerente procura diretamente a ele. Se você for pensar numa linha de sucessão, o coordenador tende a escolher um analista sênior e começar a testar os analistas sêniores para ver quem melhor se adapta. Então, por exemplo, eu tenho coordenadores que estão de férias, eles deixam analistas sêniores cuidando de tudo, e eu vou conversar direto com eles, ou o meu head vai conversar direto com eles para tirar as dúvidas e azeitar os próximos passos. Eles são os responsáveis. Então, normalmente, se é tudo bem estruturado, esse analista sênior ele já tem uma admiração do time, então é natural, né? Existem situações, não vou falar agora para não alongar muito esse vídeo, mas que acaba sendo um desastre, mas acho que eu já falei em outro vídeo também, mas naturalmente ele acaba sendo a referência entre os analistas. E qual que é a diferença? O analista sênior ele começa a ensinar. Então, quando chega um integrante novo na equipe, um assistente, quando chega alguém que precisa entender um processo, etc., ele é a pessoa que acaba sendo procurada para ensinar, apresentar as principais pessoas, marcar um a um de conhecimento, tipo, aqui, esse é o meu assistente novo, meu analista novo, estou marcando meia hora para vocês se conhecerem, e ensina. Ele acaba tendo esse papel de fazer o onboarding da pessoa, de ensinar. O sênior, teoricamente, é a referência técnica, processual,
que tem lá, então ele está sendo preparado para um cargo de liderança, se assim ele desejar ser, né? E mesmo que ele seja especialista, ele vai ensinar a parte técnica. Se ele for ir para uma carreira de pessoas, ele vai ensinar, vai apresentar, vai fazer. Ele já começa a olhar, ele já toca sozinho em projetos de alta complexidade, com grande grau de autonomia. Então é aquela coisa que o coordenador pode falar: o que você decide está decidido, só me informa, não precisa pedir aval. E também o coordenador, o gerente, sabe que quando o negócio for muito feio, ele vai pedir uma opinião. Então ele está assim, no supra-sumo da senioridade. E sendo preparado pelo líder para assumir a posição dele, vácuo do crescimento, no futuro. Seja dentro ou fora da empresa, mas eu acredito que é esse o ponto. Funciona assim em todo lugar? Não, eu também não. Eu sei que é utopia, eu sei que existe muita politicagem, existe muito puxa-saquismo, aquela coisa cresce quem puxa saco, e etc, e etc. Tem lugares que realmente são assim, é uma pena. Eu procuro ser o mais justo possível com todos e ter uma visão bem clara. Então eu anoto cada coisa dos meus coordenadores, mas quando eu era coordenador dos meus analistas, eu anoto e para colocar dentro de uma avaliação de desempenho. De novo, vou fazer um vídeo sobre isso, para ter um feedback bem estruturado, para poder defender num comitê a promoção ou não, ou mérito ou não, e para poder fazer isso. Deveria ser o correto. Não aqueles que puxam o saco deveriam ser promovidos, porque não se sustentam ao longo prazo. E numa empresa a gente tem que pensar em pessoas que vão sustentar o negócio ao longo prazo, porque em algum momento nós não vamos estar lá. Quem vai estar lá são as pessoas que começaram agora. Então é o ciclo saudável de crescimento. Então o vídeo de hoje fala um pouco sobre isso, sobre o assistente, o analista júnior, player sênior, de uma forma bem rápida para não estourar muito aqui o tempo. Pretendo fazer mais vídeos sobre e aprofundando um pouco de entregas esperadas, o que fazer para passar para o próximo passo, como lidar, tipo, se você ouve determinada devolutiva e etc. É uma série que eu estou pensando em fazer, mas essa aqui é uma introdução. Para quem ficou até aqui, muito obrigado. Se possível for, dê o joinha e se inscreva no canal. A gente se vê na próxima. Até lá.